Imagine acordar de manhã, abrir a janela e encontrar apenas escuridão. Você espera algumas horas. Continua escuro. Espera até o dia seguinte. Ainda está escuro. E então você percebe uma coisa que parece impossível. O sol não vai nascer. Não hoje. Nem amanhã. Nem depois de amanhã. Em algumas regiões do planeta, isso pode continuar durante semanas, ou até meses. E não estamos falando de um eclipse. Não é uma tempestade. Não é uma noite excepcionalmente longa. É um fenômeno natural que acontece todos os anos. Existem lugares na Terra onde o Sol simplesmente permanece abaixo do horizonte durante meses. Mas por que isso acontece? Como as pessoas conseguem viver em um lugar assim? E, principalmente, como seria passar semanas sem ver o nascer do Sol? Para entender isso, precisamos viajar para uma das regiões mais extremas do planeta: o Ártico. Quando pensamos no extremo norte da Terra, provavelmente imaginamos enormes quantidades de gelo, neve, temperaturas congelantes e paisagens completamente brancas. Mas existe algo acontecendo naquela região que é ainda mais estranho. Durante parte do ano, algumas áreas do Ártico passam por um período conhecido como noite polar. E o nome é bastante literal. Durante a noite polar, o Sol permanece abaixo do horizonte durante um período prolongado. Mas existe um detalhe importante. Isso não significa que o céu fique completamente preto durante todos esses meses. Dependendo da localização, pode existir um período de crepúsculo durante algumas horas do dia. O céu pode ficar azul, depois ganhar tons avermelhados, mesmo que o Sol nunca apareça diretamente. Em regiões mais próximas dos polos, porém, o fenômeno fica cada vez mais extremo. E quanto mais perto do Polo Norte você estiver, mais tempo o Sol permanece abaixo do horizonte. No próprio Polo Norte, a situação é impressionante. O Sol nasce aproximadamente uma vez por ano, e depois permanece acima do horizonte durante meses. E talvez a coisa mais incrível seja lembrar que, enquanto você assiste a este vídeo, a Terra continua girando. Continua viajando ao redor do Sol. E, em algum lugar distante daqui, alguém está esperando meses para ver novamente uma coisa que nós vemos quase todos os dias: o nascer do Sol. E talvez o mais impressionante seja perceber que tudo isso acontece por causa de uma inclinação relativamente pequena: 23,5 graus. Essa inclinação é suficiente para produzir as estações do ano. É suficiente para criar dias extremamente longos. É suficiente para criar noites extremamente longas. E é suficiente para fazer com que, em determinados lugares, o Sol simplesmente desapareça durante meses. Agora pense em uma coisa. Enquanto você está assistindo a este vídeo, talvez seja noite na sua cidade. Ou talvez seja dia. Você consegue olhar para o céu e saber aproximadamente em que momento do ciclo diário está. Mas, em algum lugar do planeta, uma pessoa pode estar vivendo uma realidade completamente diferente. Talvez ela esteja olhando para o relógio e vendo 2 da manhã. Mas o céu continua iluminado. Ou talvez esteja olhando pela janela ao meio-dia, e tudo esteja completamente escuro. E o mais estranho é que nenhuma dessas situações é anormal. Todas fazem parte do funcionamento normal da Terra. A nossa percepção do dia e da noite é apenas uma consequência da posição em que estamos no planeta. E isso talvez seja uma das coisas mais interessantes sobre a noite polar. Ela nos lembra que aquilo que consideramos normal é apenas normal para o lugar onde vivemos. Para nós, o Sol nascer todos os dias parece uma certeza. Mas não é. Não em todos os lugares. Não durante todo o ano. Existem regiões onde o Sol pode desaparecer durante semanas. Existem regiões onde ele pode permanecer no céu durante meses. E existe um ponto no planeta onde o Sol praticamente nasce uma vez por ano. Então, da próxima vez que você olhar para o céu e reclamar que escureceu cedo demais, talvez seja melhor pensar nas pessoas que vivem no extremo norte ou no extremo sul do planeta. Porque, para elas, a pergunta não é: quando vai anoitecer? A pergunta pode ser: quando será que o Sol vai voltar? E existem espécies que conseguem continuar vivendo em condições que seriam extremamente difíceis para os seres humanos. Os ursos polares, por exemplo, possuem adaptações específicas para sobreviver ao ambiente do Ártico. Suas características físicas ajudam a conservar calor. E sua vida está profundamente ligada ao ambiente de gelo marinho. Mas existe uma curiosidade importante. A noite polar não significa que todos os animais simplesmente desapareçam. O ecossistema continua existindo. A vida continua acontecendo, mesmo quando o Sol está abaixo do horizonte. E isso nos mostra uma coisa fascinante sobre o planeta. A vida encontrou maneiras de se adaptar a condições que parecem completamente incompatíveis com a nossa própria experiência. Mas existe um detalhe que torna tudo isso ainda mais impressionante. A noite polar não acontece apenas no Ártico. Ela também acontece no extremo oposto do planeta, na Antártida. O Polo Sul passa por um fenômeno semelhante. Quando é inverno no hemisfério sul, a região fica inclinada para longe do Sol. E durante meses, o Sol não aparece. Depois, durante o verão, acontece exatamente o contrário. O Sol permanece acima do horizonte durante meses. Isso cria uma situação que parece saída de um filme de ficção científica. Imagine estar em uma estação de pesquisa na Antártida. Você olha para o relógio. É meio-dia. Mas o céu está completamente escuro.
Você espera. Passam algumas horas. Continua escuro. O calendário muda. Um novo mês começa. E o sol ainda não apareceu. Para alguém que nasceu em uma região tropical, como o Brasil, essa experiência seria completamente diferente da nossa rotina. Aqui estamos acostumados a uma sequência relativamente previsível. O sol nasce. O dia acontece. O sol se põe. Anoitece. Dormimos. E, no dia seguinte, tudo começa novamente. Nos polos, durante determinadas épocas do ano. Essa sequência praticamente desaparece. Durante o verão polar, algumas regiões do Ártico passam por semanas ou meses em que o sol permanece visível durante 24 horas. Você pode olhar para o relógio. São 11 da noite. O céu está claro. Meia-noite. Ainda está claro. 2 da manhã. E o sol continua no céu. Não existe um verdadeiro pôr do sol. É como se o dia simplesmente se recusasse a terminar. Em alguns lugares da Noruega, Suécia, Finlândia, Rússia, Canadá e Alasca, esse fenômeno pode ser observado. Mas ele fica ainda mais extremo à medida que você se aproxima dos polos. No Polo Norte, o sol pode permanecer acima do horizonte durante aproximadamente 6 meses. Depois, desaparece. E permanece abaixo do horizonte durante aproximadamente outros 6 meses. Isso significa que, no Polo Norte, existe praticamente um único nascer do sol. E um único pôr do sol. Por ano. Agora imagine viver em um lugar assim. Imagine acordar todos os dias sem saber se o céu vai ficar claro. Ou, dependendo da época do ano, sem ver o céu escurecer. Isso pode afetar até mesmo o nosso corpo. Nosso organismo possui um relógio biológico chamado ritmo circadiano. Ele ajuda a controlar diversos processos do corpo, incluindo o sono e o período em que ficamos acordados. E a luz possui um papel fundamental nesse sistema. Quando nossos olhos percebem que está escurecendo, nosso organismo começa a produzir mais melatonina. Esse hormônio está relacionado ao sono. Quando recebemos luz novamente, nosso corpo entende que está na hora de ficar acordado. Agora imagine viver em um lugar onde o ambiente permanece escuro durante semanas. Ou imagine o contrário. Um lugar onde o sol praticamente não desaparece. É fácil entender por que isso pode bagunçar completamente a nossa percepção do tempo. Por isso, pessoas que vivem ou trabalham nessas regiões precisam adaptar suas rotinas. Durante o inverno polar, a iluminação artificial pode ajudar a manter horários regulares. Quando finalmente começa a desaparecer, inicia-se um longo período sem nascer do sol. É praticamente como se existisse apenas um grande dia e uma grande noite durante o ano. Mas por que isso acontece? Será que o Polo Norte fica muito mais distante do Sol? Não. E essa é uma das partes mais interessantes dessa história. A distância entre a Terra e o Sol não é a causa da noite polar. O verdadeiro motivo está na própria inclinação do nosso planeta. A Terra é inclinada. O eixo de rotação do planeta possui uma inclinação de aproximadamente 23,5 graus. E essa inclinação é responsável por algo que conhecemos muito bem: as estações do ano. Pense na Terra como uma esfera girando. Se ela estivesse perfeitamente reta enquanto orbitasse o Sol, a distribuição de luz seria muito diferente. Mas ela está inclinada. E enquanto a Terra completa sua órbita ao redor do Sol, essa inclinação faz com que diferentes regiões do planeta recebam diferentes quantidades de luz durante o ano. Quando o hemisfério norte está inclinado em direção ao Sol, ele recebe mais luz. Os dias ficam maiores. As temperaturas aumentam. É verão. Ao mesmo tempo, o hemisfério sul recebe menos luz e passa pelo inverno. Depois de aproximadamente 6 meses, tudo se inverte. E é justamente aí que acontece algo incrível. Durante o inverno do hemisfério norte, o Polo Norte fica inclinado para longe do Sol. Só que, como ele está extremamente próximo do eixo de rotação da Terra, a região pode permanecer voltada para longe da luz solar durante um período muito longo. E quanto mais próximo do polo você estiver, mais tempo a noite pode durar. É por isso que a noite polar pode durar dias, semanas ou até meses, dependendo da localização. Mas agora vem uma parte ainda mais curiosa. Se existe um lugar onde o Sol não nasce durante meses, deve existir também um lugar onde ele não se põe. E existe. É o chamado Sol da meia-noite.